Fala assim, Clube, beleza? Sou Leandro Tavares, vamos de Botafogo. Começar com uma notícia, ela foi falada após o jogo do Botafogo, que o Textor disse que o Renato Paiva confiava no trabalho, no esquema tático, e que os jogadores não estavam performando, não estavam entendendo, mobilizando. Hoje saiu realmente uma nova matéria no Fogão Net, que não há pressão interna para sair do Renato Paiva. E mais uma vez é dito que os jogadores não estão ainda conseguindo executar os comandos do Renato Paiva. Tá? O Textor assim, é um cara experiente no futebol, mas aparentemente não está entendendo o que ele está fazendo nesse momento. Ele literalmente está botando na conta dos jogadores. E assim, só para entender, é óbvio que alguns jogadores têm culpa de estar jogando mal, né? Mas quem escala? E nunca vai contra o elenco. Nunca vai contra o elenco. O elenco vai começar a se sentir exposto. Há poucos meses atrás, o Alexandre Barbosa deu uma entrevista e disse que a falta de um treinador atrapalhava sim o projeto, atrapalhava sim o time em campo. Alguém lembra o que o Textor fez? Criticou, teve um problema interno. No jogo seguinte, o Alexandre Barbosa teve que se retratar. No jogo seguinte, ele teve que mudar a fala, porque ele foi questionado pelos técnicos pela fala. Então, quer dizer o seguinte, os jogadores não podem questionar não ter treinador. Isso não interfere em nada o desempenho do time. Mas quando tem treinador, a culpa é dos jogadores, porque o treinador não consegue fazer o time jogar. Acho que o Textor está pisando num terreno muito perigoso. Muito perigoso. Em relação a... Ele é o dono do time, tá? Obviamente quem recebe o salário tá ali. Mas é um terreno muito perigoso. Sem falar que sim, existe uma pressão interna para o Renato sair, tá? O Textor pode falar que não, mas existe sim. Ele também sabe disso. E se o resultado não é um bom resultado contra o Estudiantes na quarta-feira, as coisas ficam mais difíceis ainda. Te falei depois do último jogo que o Renato cairia após o jogo do Estudiantes, se não viesse bom resultado. Vou estender para o Fluminense e Botafogo, tá? Vou estender um pouco mais. Eu acho que a vida útil do Renato não vai durar muito tempo. O Textor vai ter que ter muita paciência para segurar uma questão onde está faltando elenco, está faltando paciência da torcida e está faltando habilidade do Textor resolver do Renato Paiva resolver o problema. Então isso que vai durar muito tempo e para o Textor segurar essa onda inteira acho muito difícil. Então, mas eu vou empurrar, porque o Textor vai ser um cara firme nas ideias. Até Fluminense e Botafogo. O Botafogo já vai ter problemas contra o Estudiantes durante a semana. O Fluminense faz uma programação onde o time titular não vai jogar, então vai inteiro contra o Botafogo. Vai ser um jogo difícil na semana do Botafogo. Mas clássico é clássico, o Botafogo pode vencer com certeza o Fluminense. Por que não? A gente já viu aí times em momentos diferentes, um muito bem, outro muito mal, e lá e dar uma pancada e não tomar conhecimento, porque é clássico. Mas, enfim, para esse jogo contra o Estudiantes, o Botafogo tem problema. E esse problema se chama Jair, que é titular hoje do Botafogo. O Baixo está fora, o Jair é titular, e ele sentiu contra o Atlético Mineiro. Jogo que o Alexandre Barbosa não jogou, mas não foi constatada a lesão. Então o Alexandre Barbosa deve para o jogo. Ainda mais porque o Jair não vai jogar, não tem o Baixos. Eu acho muito difícil num jogo dessa magnitude lá na Argentina, ele botar o David Ricardo ou o Serafim, ou colocar o Danilo Barcelos, mas eu posso estar errado. Eu acho que o Alex Barbosa vai para o jogo, tá? E sem o Jair ali atrás... vai ter que ser Alex Barbosa e vai ter que botar o David Ricardo. Então assim, para não ter que botar mais o Serafim ou o Danilo Barcelos, acho que vai botar o Alexandre Barbosa, vai botar o David Ricardo, acredito. Mas eu também não me surpreenderia se viesse o Danilo Barcelos para aumentar a experiência da zaga, apesar de não gostar dele na zaga. Eu nem gosto dele jogando, pra falar a verdade. Então mais um complicante para o momento onde o Botafogo oscila e tem problemas, tá? Vamos ver. Hoje tem Carabobo e Universidade de Chile. Um jogo muito importante para o Botafogo. Acompanha na televisão, tá? Um resultado que interessa muito ao Botafogo, obviamente, é do seu grupo, tá? E amanhã, e forte, muito concentrado para o jogo mais importante, porque é o jogo mais difícil do Botafogo. Os Estudiantes é o maior adversário do Botafogo no grupo e é o jogo na casa deles. Então é o jogo mais difícil do Botafogo
Então é muita concentração. Esse jogo é muito importante. E o Santos Rodrigues também não vai pro jogo por uma pancada aí que levou, mas esse aí não vou nem falar que ainda é um grande desfalque, porque o Santos ainda não aconteceu no Botafogo, né? Então mesmo que ele fosse, acho muito difícil que ele fosse titular de fato, ou fizesse grande diferença. E apesar de eu achar que ele tem que ir jogar, ele tem que entrar, tem que entrar, tem que entrar. Porque só assim o cara vai conseguir pegar ritmo de jogo. Ele vem de uma liga muito menos. Muito menos pegado, o cara corre muito menos lá fora, cara. Então, assim, o cara chega aqui, é outro ritmo, outro futebol. Parece que o cara joga futebol amador e futebol profissional, pô. Então, assim, o cara tem que dar jogo, mas também não vai pro jogo. E agora uma notícia sobre bastidores do Fogão. Botafogo fez um faturamento de 719 milhões ano passado, recorde do clube 2024, e tem uma projeção de 1,1 bilhão para esse ano de faturamento. Legal, assim, o Botafogo chegando nos patamares dos gigantes do Brasil, dinheiro, mas esse 1,1 bilhão de faturamento remete a campanhas boas e títulos, né? Com esse esquema aí que está sendo feito, tem o Super Mundial que não teve no passado, então tem um dinheiro a mais entrando, mas com essa performance em campo, os valores que deveriam estar por títulos, esquece, amigo, ó, tem que melhorar muito mais, tá? Mas vai dar certo, vai dar certo. Amanhã, muita concentração para vencer o Estudiantes, tá bom? Você, muito concentrado também, aperta o botão aí, se inscreve no canal. Se inscreve, compartilha, comenta. Estamos em todas as redes, tá bom? Vocês são muito importantes pra gente. Valeu, galera. Um abraço.